Vascaíno, fala Vascaína. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, se inscreva, curta, compartilhe, tá? Ative os sininhos para notificações, pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui no canal. Bom, hoje vamos falar sobre aí a demora do Vasco, né? Sobre a contratação de um novo técnico, né? O Vasco, ele é um clube que se acostumou a ser lento no mercado, não consegue contratar um técnico. Hoje são terça-feira, dia 6, né? O Vasco está aí há mais de uma semana, né, sem conseguir contratar um técnico, né, sem conseguir chegar a um acordo com o Fernando Diniz. Muito se fala que já está basicamente certo, né? Já acertou a proposta do Vasco em relação ao elenco, em relação a reforços, mas o embate está sendo a pedida salarial de Fernando Diniz e sua comissão técnica. Assim, eu não sou presidente de clube, não sou diretor de futebol nem nada. Existem coisas práticas. Existem coisas práticas. É sentar na mesa e falar, ó, você quer tanto, eu tenho tanto a oferecer. Ah, mas não é satisfatório para mim. Então, né, normalmente esses acordos são feitos por representantes. Pela proximidade que Fernando Diniz e Pedrinho, né, têm, admiração pelo outro, eu acho que isso poderia está sendo feito de uma maneira um pouco mais rápida, né? Porque tudo no Vasco é com uma lentidão, é com uma morosidade absurda. O Vasco era para ter definido um técnico em 3, 4 dias. E já vamos para mais de uma semana com o Vasco sem um treinador, tá? O Vasco sem um rumo. Alguns repórteres aí especularam o Felipe, né, sendo a possível solução para caso o Fernando Diniz não acerte, que a meu ver é um absurdo. Não tem como o Felipe dirigir esse time, ele não tem capacidade ainda como técnico para dirigir um time como o Vasco da Gama. Por mais identificado que ele seja, por mais vivência que ele tem no Vasco, ele ainda como técnico não tem esse gabarito. E a meu ver é arriscar muito, tanto a imagem dele quanto a imagem do Vasco. Então o Vasco precisa acertar logo com o Fernando Diniz, para que o Fernando Diniz já esteja pelo menos à disposição vendo esse time contra o Vitória. Amanhã tem o jogo contra o Porto Cabedelo. Mais uma vez o Felipe será, no caso, o treinador. Mas é necessário que esse acerto saia hoje ou mais tardar amanhã, gente. Não tem condições do Vasco passar duas semanas e meia sem um técnico. Aí realmente, de fato, é uma incompetência absurda se o Vasco for para 2 semanas sem um técnico, sem um treinador. Não tem o que defender nisso, cara. Porque não é possível que demore tanto para contratar um treinador para chegar a um acordo entre as partes. Até mesmo pelo que a gente vem relatando, vem vendo nas mídias, de proximidade de pensamento de Pedrinho e Fernando Diniz. É necessário que o Vasco realmente chegue a um acordo logo. É inadmissível essa lentidão que o Vasco tem para tudo. O Vasco é lento para contratar, o Vasco é lento para contratar jogador, o Vasco é lento para contratar um técnico, o Vasco é lento dentro de campo. Né? Na última partida, pelo menos, isso melhorou contra o Palmeiras, mas o Vasco vinha de uma lentidão absurda, então assim, tudo no Vasco é um sacrifício, é uma dificuldade. Inclusive vai ser tema do próximo vídeo também, essa dificuldade que o Vasco tem internamente. Mas fica aqui, no caso, o nosso questionamento, né? Por que tanta demora em contratar um técnico? Já tem um técnico como prioridade. Na verdade, a sensação que passa é que o Vasco ele tá meio perdido. Ele meio que atira para todos os lados para ver qual que dá certo. Demitiu o Carille, um dos nomes era o Luiz Castro, outro nome era o Fernando Diniz. O Pedrinho diz que assim que demitiu o Carille, logo em seguida entrou em contato com o Fernando Diniz, porque ele não entraria em contato com o técnico enquanto tem outro, né, dentro de campo. Então essa questão ética do Pedrinho eu acho muito importante. A lentidão a gente não consegue entender que o Vasco tem, né? E aí vai para Luiz Castro muito caro, inviável, né? E vem Fernando Diniz, que inclusive há fontes dizendo que ele quer o jogador como o Payet, né, da qualidade que o Payet tem. Não precisa ser o Payet, mas o Vasco precisa investir no jogador que renda, um jogador digamos que um jogador de 1,5 milhão. Só que um jogador desse livre no mercado, a gente não tem. Um jogador desse assinando pré-contrato, não sei, não vejo esse jogador. Vai ser um desafio muito grande se no caso o Payet não continuar no Vasco, que eu, sinceramente, não assinaria. Então, só teria o Felipe Coutinho nesse nível, nessa média salarial. E eu acho muito difícil o Vasco fazer uma contratação pagando um jogador que vale mensalmente 1,5 milhão ou por volta disso, 1 milhão. E o Vasco tendo bala na agulha para contratar, tirar um cara desse de algum outro time queira vender. Eu acho muito difícil. Então, é preciso que o Fernando Diniz saiba da realidade do Vasco também. Espero que isso esteja sendo passado para ele. Não vejo o Vasco com essa possibilidade de tirar um cara com esse nível de salário e com a pedida que provavelmente os clubes vão fazer, sabendo ainda do desespero do Vasco em repor uma peça, entre aspas, com um nome
né, do Payet. A gente sabe que o Payet não rende dentro de campo o que ele vale mensalmente, mas outros clubes estão nem aí. Os outros clubes, vocês se desfizeram do Payet, vocês querem agora uma reposição de um jogador de alto nível, então eu vou aumentar meu pedido salarial porque vai vir o desespero do Vasco. Essa é a verdade. Então eu espero que a verdade também esteja sendo passada para o Fernando Diniz, que isso pode não acontecer. O Vasco não tem dinheiro para fazer essas loucuras na janela. Aparentemente não tem. É o que o Pedrinho sempre fala. Eles estão em recuperação judicial, que o Vasco não tem muito dinheiro para investir. Então, eu acho difícil, né? Então, talvez não seja só a questão salarial que esteja impedindo esse acerto do Fernando Diniz. Mas vamos ver, vamos aguardar. A meu ver, tem que ser definido hoje ou amanhã. Mais tardar hoje ou amanhã. Até o momento que esse vídeo sai, Fernando Diniz não foi confirmado como técnico do Vasco. E é isso. Então, mais um dia aí sem o Vasco como treinador, tendo que enfrentar com o interino Felipe amanhã, o Porto Cabide. No mais é isso, pessoal. Mais uma vez, se inscreva aí para não perder nada aqui no canal, tá? Ative o sininho das notificações, curte o vídeo para que o YouTube entenda e espalhe mais esse vídeo aí, para mais vascaínos poderem ver e acessar. Tá? E me diz aí o que você acha dessa lentidão da diretoria do Vasco ao contratar o Fernando Diniz. Tá bom? Um abraço a todos, sempre Vasco.